Fala aí, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast. Eu sou Theo Carvalho, eu tô aqui ao lado, primeiro aqui, te apresentar. Você já conhece, né? A mulher mais linda, inteligente, extraordinária, simpática, reluzente, de todas as galáxias, morena alemã de minha esposa maravilhosa. Acho que cada dia ele inventa um adjetivo novo. Não é que eu invento, é que você tem muitos. Aí você ficar falando todos, ele vai ficar aqui, o convidado vai ficar só ouvindo, eu vou ficar pra sempre falando de você. Que o amor não faz, né? Como tem que incluir o cara na conversa, eu vou Olha. falar só alguns adjetivos seus. Entendeu? Mulheres, a régua tá bem alta, viu? Você que ainda não se inscreveu nesse canal, eu não entendo por que você não se inscreveu ainda. De verdade. Porque é de graça, pode fazer agora. Para aí, faz isso agora. Se inscreve aí. Entendeu? Clica aí, ó. Inscrever-se. Aí tem um sininho que você ativa a notificação, que aí o YouTube te avisa sempre que sair vídeo novo, você já faz isso. E digita aqui embaixo, eu quero saber de onde você está assistindo a gente, de qual lugar desse país você assiste a gente. Ah, uma coisa importante. Você que é músico, você que é pastor na sua igreja, está precisando de um instrumento top para você. Tá cada vez mais caro, tá cada vez mais difícil. Você vai comprar usado, não sabe de onde veio. Você compra no Focato. Focato Instrumentos Musicais. A guitarra dos seus sonhos, o violão dos seus sonhos. Aquele bom pra caramba. Ele vai conseguir pra você de um jeito extraordinário. Tem uns instrumentos raros, assim, que eu só vejo na mão do Focato. Falo, cara, como é que você consegue esses instrumentos? Mais de 10 anos de mercado, já estabelecido. É instrumento dos seus sonhos de forma segura, no jeito que você pode comprar. Então procure o Focato Instrumentos Musicais. E agora sim... Deixa eu te apresentar um cara que eu admiro pra caramba, que enfim deu certo estarmos juntos. Del Cordeiro, bem-vindo aqui, meu amigo. Um prazer, meu amigo, estar com você. Eu não só te admiro, como te acompanho, te sigo, né? É um prazer. Idem. E a gente finalmente conseguiu tomar um café na mesma mesa. Pois é. A gente tá zoando isso junto, né? Que o podcast está servindo para mudar... A mentalidade, a cultura carioca. Carioca, que fala assim, vamos nos ver, vamos tomar um café, vamos sim, e nunca, né? E aí, pelo menos no podcast, a gente vem, senta na mesa, toma um café e conversa. Exatamente. Pô, muito bom, cara. Esse ambiente é delicioso, né? De estar na mesa com amigos e trocar uma ideia. Né? Pois é, falar sobre Jesus, sobre o reino, sobre Deus é bom, né, cara? Cara, eu tô tendo prazer de conhecer tanta gente legal, né? A gente vê que é Deus mesmo. Eu vejo isso aqui, pra mim, é muito Deus. Eu tava me apresentando a amigos que, de repente, demoraria mais tempo pra conhecer. E tanta coisa maravilhosa já foi falada aqui, já me emocionei, já quase chorei, acho que umas 2 vezes. E a maneira que eu conheço... A galera sempre me zoou que eu conheço muita gente, é verdade. Onde eu vou tem gente conhecida. E a maneira que eu conheço pessoas assim de universos que muito diferentes uns dos outros. Sim. E aí eu sempre convido meus amigos pra cá, né? Sim. E aí já enriquece pra caramba. Né? É legal, né? Porque tem, tipo, um pastor, um skatista, um surfista, uma cantora, um missionário, um cabeleireiro, sei lá, né? Um monte de gente diferente, né, cara? É porque eu sou velho, daí dá tempo de conhecer muita gente, entendeu? Só porque ele fez aniversário esses dias, ele tá falando isso, mas não é verdade. Parabéns, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Pô, Camargo, que bom que você tá aqui com a gente, cara. É um prazer. A gente se conectou na época da Sony Music. Sim. Né, cara? Época de Maurício Soares. Grande abraço, cara. Maurição. Pô, inclusive é um cara que eu quero trazer aqui. Tem que trazer o Maurício aqui. Cara incrível. E aí ele até falou, pô, Theo, tem um cara aí, meu irmão, que vocês têm que fazer uma música juntos. Isso, né? Foi isso mesmo. Foi, cara. Então vocês fizeram, né? Fizemos uma canção acústica, né? Isso aí. A gente cantou, eu e Vicky, né? Isso. O Sami fez uma participação lá também, foi bem bacana. Só gente ruim. Só gente ruim. Não ia dar certo, não. Cara, muita gente talentosa que a gente conhece, né, Del? Isso é bom, né, cara? Isso é muito bom. E é impressionante que as influências, né, musicalmente falando, são muito diferentes e fica muito legal, né? E enriquece, né, cara? Acaba que faz uma outra coisa acontecer, uma coisa nova, né? Isso é muito bom. Por isso que é importante a gente se abrir, né? Para coisas que a gente, de repente, não ouve, não toca, não faz, não acredita, né? E aí, porque vem um cara fazendo uma coisa totalmente diferente do que eu faria, e se eu falo assim, não, mas tem que ser do meu jeito, aí eu vou ficar sempre do meu jeito, né? É bom quando vem uma pessoa diferente, propondo ideias diferentes, para crescer é bom, né? Bom pra caramba, cara. Inclusive, assim, eu musicalmente falando, já que a gente tá falando disso, né? Eu sou uma coxa de retalhos, cara. Porque 1995, 6 por aí, eu tava com bandinha fazendo cover de Renato Russo. É mesmo? Olha, né? que legal. E aí, 10 anos depois,
louvor de igreja, com outra pegada completamente diferente, né? Você nasceu num lar E cristão? Não, nasci num lar católico, né? Cristão, mas católico. Meus pais são do interior do Ceará. Que legal, cara. Vieram pro Rio bem novinhos, né? E aí aqui a gente nasceu. Eu, minha irmã mais velha e meu irmão mais novo. Maneiro. Seus pais vieram por causa de uma oportunidade ou atrás de uma oportunidade? Foi atrás. Meu pai veio primeiro, jovenzinho, né? Atrás de uma oportunidade no Rio de Janeiro, pá, né? Aquela coisa de Ceará, acho que nessa época era muito mais forte. Isso, era acho muito que vinha forte. muitos, né? Isso uma aí. quantidade Do muito Rio grande para São Paulo, né? É a esposa do Romeu, mesmo caso. Aqui na igreja a pais gente dela, tem. né? E ele veio e conseguiu um emprego de soldador, trabalhou até na ponte. Que legal. Agora acho que era no estaleiro, alguma coisa assim, soldando para uma empresa antiga. E aí lá ele começou a fazer montar uma fábricazinha de confecção, uma fábrica de roupa, né? E aí foi daí que ele começou a vida de empresário. Que também era muito forte nessa época, nos 80, 90. Rio de Lembra Janeiro disso? era muita confecção, estamparia. Espalhado pelo Era Rio de Janeiro. muito. Muito. E ele prosperou muito, né? Que Porque ele legal. veio nessa época do boom. Que Aí maneiro. deu aquela explodida, né? Aí a gente era criança nesse contexto, né? Quando ele estava no auge, eu estava com 14, 15 anos, Legal. né? Aí com 16, mais ou menos, Isso na década de 80? isso, década de 80. Com 16, não, foi 92, 93. Ah, tá. Com 16 ele foi quase sequestrado, assim, um semi-sequestro. Ele perdeu muita grana, aí quebrou, vendeu a fábrica, vendeu as lojas que ele tinha, foi se desfazendo e tal. Tomou uns trabalhistas, né? Fortes da galera quando foi fechando. E aí acabou que eu não conseguiu mais se levantar, cara. Isso era na Baixada Fluminense, lá em Vila dos Teles. São João de Meriti. Caramba. Olha de onde é que eu venho. Eu nasci lá em São João de Meriti. Que maneiro, que maneiro. E aí, nessa época, a gente foi para Jacarepaguá. Meu pai vendeu a nossa casa, a gente foi para Jacarepaguá, onde hoje é a nossa igreja lá, a gente plantou lá. Você tá lá desde essa época? Desde essa Que época. maneiro, cara. Mas foi uma experiência assim muito power, cara. Porque a gente era muito arrogante, sabe? Meu pai tinha uma história muito forte de ter vencido do zero, ter criado, sabe, um império, né? Dentro da família dele, aquilo era um império, né? E aí ele tinha um olhar, né, de cima para baixo, né? E eu lembro disso, meu pai fazia comentários para pessoas que eram crentes na época, isso aí não é para mim não e tal. Né? Não gostar, ver um crente na humildade, na simplicidade, né? Às vezes um pessoal mais humilde, e ele não tinha aquele olhar altivo, né? E quando ele quebrou, que a gente foi numa sequência de quedas em Jacarepaguá, eu me lembro que teve um último momento, cara, que ele sobrou um dinheirinho, aí ele comprou um terreno e uma loja, e montou uma vendinha na loja, e ia construir uma casa no terreno, né? Só que um bandido local, do lugar que era lá na época, colocou a arma na cabeça dele e falou, cara, isso é meu. Caramba, Mas como assim é teu? Eu paguei, comprei. Ele, não, é meu. Que doideira. E aí, ele perdeu. Né? E aí a gente foi morar numa comunidade, lá em Jacarepaguá, no Rio das Pedras. Comunidade do Rio das Pedras. Ali foi o vale da sombra da morte da nossa família. Mas nesse contexto, de madrugada, na vendinha dele, eu tive a primeira experiência com Deus. Foi quando Deus ressaltou para mim aquela passagem de Isaías que fala assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Que maneiro. Eu estava num clamor, cara, assim, bem mal. Ali sozinho, foi a minha experiência. Você tava? Sozinho, de Legal. madrugada. Foi muito poderoso, foi muito poderoso. E aí, depois disso, a minha irmã ela já estava começando a frequentar uma igreja, e depois disso eu me converti, meu irmão, minha irmã, tinha uma irmã adotada que estava com a gente na época, até hoje caminha junto, ela se converteu também,
meu pai se converteu, minha mãe se converteu. Então foi uma coisa assim, Deus pegou a família inteira. Falou assim, é tempo, né? Acabou aquela época de olhar altivo, né? E agora todo mundo estava humilhado, precisando da graça de Deus. E aí foi assim que a gente conseguiu mudar de vida radicalmente, né? Radicalmente. E aí foi simples, cara. Depois disso foi simples, né? A gente foi saindo, Deus foi tirando a gente daquele contexto difícil e recolocando, reposicionando financeiramente, socialmente, economicamente a nossa família, dentro de um contexto já diferente, né? Maneiro. Agora aquela galera virou os bobões. Que bom. A gente ficou bobo, cara. Que bom. Ficou bobo, cara. Isso é a melhor coisa do mundo. Muito bom. E a igreja lá, cara? A igreja é a igreja que eu me converti. Na época, o nome da igreja era Igreja Plena de Jacarepaguá. É conhecida em Niterói, Igreja Plena. Foi a primeira igreja plena plantada, né, pelo pastor Antônio Carlos. Na época foi a nossa, né? Foi lá onde ele começou esse ministério. Porque ele era presbiteriano, mas ele queria montar uma missão. Então, no início, não era igreja plena, era missão plena. Entendi. E começou lá. Então, nesse contexto, na freguesia, em Jacarepaguá, a gente foi morar na rua da igreja. Depois que a gente saiu lá do Rio das Pedras, alugamos uma casa na rua dessa igreja e fomos morar lá. Lá, eu tive essa experiência de inserção numa comunidade cristã, né? Aí foi outra virada radical na nossa vida, né? Onde a gente teve a oportunidade de conhecer gente que tinha sido alcançada pelo Evangelho, como a gente, né? E entender que a nossa família agora era outra, que tudo tinha mudado, né? Crescer, aprender a servir, aprender a... Né? O cara da banda agora estava tocando no louvor, né? Tentando ajudar a igreja de alguma forma a se constituir ali no local. Você já veio, então, já tocava um instrumento, já, sim, e aí veio para a igreja? Sim. Na época eu tinha uma bandinha de rock, né? E a gente se reunia no Alto da Boa Vista, ali na casa de um amigo, e fazia os ensaios ali. Depois a gente participava dos festivais, fazia uns covers de Legião Urbana, de Paralama do Sucesso, toda aquela galera do rock anos 80. A gente fazia esses covers ali. E depois a gente foi pegando um pouquinho mais de influência de MPB, aí começava a querer tocar um Djavan, tocar um negócio para mudar um pouco, né? Sim. Porque era o que o pessoal contratava mais na época, então a gente mudou para tentar chegar nessa galera. E foi muito bom, foi uma experiência muito boa, esse lance da banda, né? Me deu... tirou de mim uma coisa que eu tinha, cara, uma timidez profunda. É mesmo? E, a paixão pela música me fez me expor. Ter coragem de estar ali à frente com o violão e fazendo violão e voz para uma multidão de gente e ficar em paz. Né? Eu tô me identificando, porque aqui tá sendo meu. Eu aqui no podcast, para sair da timidez, porque eu gosto de gente. E aí eu já pedi umas 2 vezes para ele, mas acho que eu não quero mais. Eu falei, cara, vamos juntos no podcast. Quando a ideia de começar, né? Ela falou, não sei o quê. Então tá, vamos. Aí depois começou, ela... não sei se eu levo jeito. Não sei, eu falei, não, agora vambora junto até o fim. Ele não deixa de desistir, não. Mas tá sendo legal, porque eu tô nesse processo. Tá sendo legal. É isso aí. Tem que se jogar. Isso aí. Jogar e lançar o pão às águas, né, cara? Isso aí. Então, tem que diversificar, fazer o que Deus está chamando você e te dando a oportunidade de fazer nesse momento. Pois isso aí. Né? Cada dia é um dia e tem novidade de Deus para cada dia, né? Pois é. Às vezes as pessoas se privam de viver coisas de Deus porque não se permitem dizer sim para o que Deus está disponibilizando, para as portas que Deus está abrindo, né? Às vezes, nunca fiz, não sei fazer, não tenho condição, não tenho capacidade, não sei se é para mim. E Deus abrindo porta. Como é que o cara vai ter algo novo se não se dispõe a fazer uma coisa nova? Mas junto com isso eu oro, né? Eu oro para que Deus me dê autoridade, ousadia, porque acho que o Espírito Santo, ele cominha o passo de fé, mas ele trabalhando dentro de mim, eu acredito muito nisso, né? Então, o que eu tô fazendo aqui é um passo de fé, mas no meu secreto eu tô lá. Assim, não, eu tô falando nem especificamente você não, só para deixar claro, não tô dando indireta não. Mas eu tô... Porque você tá aqui fazendo. Isso. Mas falando que tem tanta gente, às vezes, em casa, né?
que ora, poxa, Deus, muda a minha história, muda a minha vida. Aí Deus abre uma porta assim incrível, fala, isso não é pra mim que isso eu não sei fazer, eu nunca fiz. Não encara. Não, e no meu ponto, eu tô falando assim que é o dar o passo de fé e o Espírito Santo, ele tá dentro da gente. Então, ele é capaz, né? Ele nos dá toda essa capacidade. Então, eu tô aqui em fé, tô complementando, na verdade. Se você está com essa dificuldade, né? É isso aí, mete a cara. Mete a cara, ora, o Espírito Santo vai fazer. Sim, amém. Mas ali foi a escola, entendeu? Que legal. Eu aprendi a me expor dessa forma. E aí, quando eu estava na igreja, no contexto de igreja, graças a Deus eu me converti. Na época que eu me converti, a igreja era muito pentecostal. Qual era a idade? Desculpa, você me interrompa para perguntar a idade, eu gosto de sintonizar no tempo. Vou tentar lembrar aqui. Acho que eu estava com 20 anos de idade, 21, que legal. 20 ou 21, mais ou menos. Legal. Eu me lembro que o pastor era muito pentecostal, o pastor Ricardo, um abraço grande, meu amigo. E, embora a igreja tenha sido plantada pelo pastor Antônio, que era presbiteriano, ele não tinha nenhuma crise com os pastores pentecostais, inclusive tinha um grande amigo que era pentecostal, que era o Ricardo, e enviou para lá, para tomar conta dessa igreja, que era a nossa igreja. Né? Então, ali a gente começou essa caminhada e logo no início, quando eu entrei para a igreja, o líder de louvor teve um problema e ele não podia mais ministrar, não tinha outra pessoa para que tocasse e cantasse. Era uma igreja pequena e o pastor falou, cara, será que você tinha como fazer aí uns 3 louvores? E eu só conhecia 3. Pronto, setlist montado. Aí ele falou, rapaz, se você conseguir 4, é perfeito para o culto. Aí eu compus uma. Que maneiro. No Salmo 95. Que legal. Né? E aí eu peguei, fiz as 3 canções e cantei a 4ª no Salmo 95. Cara, e por incrível que pareça, a música foi aderida pela igreja. Que legal. E a gente cantava ela todos os cultos, né? Que então legal. começamos a celebrar. Como eu não tinha teologia, não conhecia muito de doutrina, não tinha sido discipulado. Estava engatinhando ali na história. Eu falei, é mais seguro eu pegar um texto e musicar ele. Boa. Porque aí eu não vou ter perigo de estar falando uma besteira na canção. Né? Aí fui lá. Inclusive, isso fica uma dica. Aí ia falar. Fica uma dica, né? Siga, fale, Del, fale, por favor. Fale. Se você tem o desejo de compor uma canção cristã para ser cantada pela Igreja de Jesus, né? Pelo menos o cuidado de ser um texto, né? Isso. Cara, eu acho que a igreja devia... O texto é tão rico. É verdade. O texto dizia assim, vinde e cantemos ao Senhor, celebremos o rochedo da nossa salvação. Aí, que lindo. Cara, isso não dá para... Tá pronto, né? Tá pronto, tá? Né? O Salmo já é uma canção, né? Pois é. E a gente peguei, musiquei e fui cantar na igreja. E aconteceu da igreja aderir, né? E ao mesmo tempo que eu iniciei esse ministério da igreja local, o que aconteceu? A gente tinha muito visitante de fora. Então o pessoal falou, pô, cara, no mesmo culto, tem como você cantar na minha igreja, fazer essa música lá e tal? Maneiro. E aí dali já chamou para outras 2, e dali já foi chamando e tal. Caramba. E era uma época que era assim, né? Não tinha tanto esse jeito de ser hoje do mercado gospel, né? Tem que passar pelo escritório, ligar não sei para quem. Era uma coisa muito mais livre, né? Muito mais tranquila. Eu acho que era mais orgânico, né? Vou sim, era só isso, né? Dá para ir lá? Lógico, vou sim, pô. E chegou num ponto que eu não conseguia mais parar. Era todo dia, tinha alguma coisa. Mas você começou a fazer outras músicas ou ia só nessa música? Aí eu comecei a fazer outras. Aí eu comecei a fazer outras para cantar lá na igreja. A gente começou a cantar aquelas músicas ali e fomos espalhando para os bairros vizinhos. Quando eu fui ver, eu estava lá em Nova Iguaçu ministrando um dia, no outro dia eu estava. E aí foi assim, entendeu? Que começou. Esse passo a passo aí. Mas aí, beleza, com essa idade você estava tocando na igreja. Mas você entrou na música por causa da banda, dessa banda que você tinha, ou você já tocava desde criança? Como foi? Quando eu entrei, foi assim. Primeiro, uma tia nossa deu um violão pra gente de presente. Um violão, aquele de Jorge de nylon clássico, que todo mundo tem em casa, né? Ela me deu pra mim e pro meu irmão. E aí meu irmão mais novo começou a tocar antes de mim. Ele começou a tirar uns acordes, aprender e... Depois me passou alguns acordes, um amigo nosso também passou um pouquinho para mim. Eu já sabia alguns acordes, mas eu não tinha muito interesse pela coisa da música. Até eu estar em casa um dia de tarde e minha irmã estava no quarto dela
ouvindo o Teatro dos Vampiros, do Renato Russo. Né? E tinha uns arranjos de violão bonitos no início da música, porque era um acústico deles para MTV. Então era um ambiente bem diferente assim, musical do rock pop daquela época. Né? E aí, naquela sonoridade e aquela beleza daquela canção, eu falei assim, caramba, me veio uma coisa na cabeça. Eu falei, o cara consegue falar com as palavras o mesmo que... Não, falar com a melodia da música o que ele está falando com as palavras. A música parece dizer o mesmo que ele já tá falando aqui. Que maneiro. Né? Cara, eu quero entender isso. E aí eu aprendi, aí eu decidi me dedicar a aprender a fazer para compor. Na verdade, eu tinha talento, né? Porque eu jamais ia pensar isso. Qualquer música. Não, veja bem, o cara fala assim, de tarde quero descansar, chegar até a praia e ver. Se o vento ainda está forte, vai ser bom subir nas pedras, sei. Olha a virada melódica. Que faço isso para esquecer, eu deixo a onda me acertar. E o vento vai levando tudo embora. Ou seja, a melodia está falando o que ele está dizendo, cara. Sim. Ele me remete a um lugar onde está em cima de uma rocha, o vento está batendo, tirando os pensamentos da cabeça dele, levando a tristeza para algum lugar. Né? Então, é lindo demais. Muito Aí bom. eu falei, cara, eu preciso aprender a fazer isso, né? Tirar de alguma forma. Me apaixonei de cara. Legal. Quando alguém tem o dom é simples, né? Continua insistindo. Isso, muito bom, cara. E aí, de lá para cá, eu nunca mais parei de compor músicas para a igreja, né? E de trabalhar ali com louvor dentro do contexto da igreja. Agora, com 3 meses, eu fiz aula de batismo e fui ser batizado. E no dia do meu batismo, esse pastor Ricardo, ele teve uma visão que Deus me dava um cajado e me chamava para pastorear. Foi nesse contexto que eu abri assim para a questão do pastoreio, né? Aí foi aí que eu comecei a pensar nisso, né? Primeiro eu falei para ele que era conversa. Falei, pastor Ricardo, tá querendo que eu seja pastor porque tu gosta de mim, né? Já faz isso, tu é um cara maneiro. E aí, depois, teve um culto de quinta-feira, uma irmã, daquelas irmãs do coque, não sei se vocês conhecem aquelas irmãs bem pentecostais. Conheço, né? eu vim daí, rapaz. Então você Assembleia tá de Deus, pô. Eu vim da isso Assembleia de Deus. Isso aí. Não, o tataravô? Tataravô. Não, meu bisavô. Bisavô. Meu tataravô era batista. Meu bisavô, avô, meu pai. Não, mas o bisavô foi o lance da Assembleia, né? Foi um cara que espalhou a Assembleia de Deus pelo Brasil aí, meu bisavô, pô. Tá vendo? É daí. Tem um pezinho de fogo ali. Conheço, pô. Participei muita vigíliazinha, tô ligado, pô. Sim, isso aí. E aí você... Então, ela entrou na igreja lá e ela não entrava. Eles não entravam na igreja porque a nossa igreja, ela era pentecostal na forma, mas as vestes não eram. A galera ia de bermuda. Entendi. Era um pouco mais descolada a igreja, né? E aí, cara, eles não entravam lá. E ela entrou, foi lá na frente e falou assim, por acaso sou homem para que minta? Ou filho do homem para que me arrependa? Eu não entendi que tu vai ser pastor na minha casa, por que tu duvidas? Eita. Aí eu, calma aí. Oi. Tá esquisito. Né? Aí, acreditei um pouquinho mais. A barra foi subindo assim para 30%, 40%, né? Aí eu falei, mas o pastor Ricardo conhece geral essa galera. Ele viu que eu fiquei duvidoso. Chamou alguém, ligou para uma amiga. Eu era muito cético, cara. Para mim tinha que ser, sabe? E aí eu falei, não é. Deus, eu vou te pedir mais uma vez ainda uma confirmação. Aí eu fiquei doente, cara. Fiquei doentaço e fui ligar para uma médica, amiga minha, que eu estava sem plano na época. Estava ainda nessa virada de dificuldade do meu pai, né, financeiramente falando, estava sem plano. E eu conheci uma médica que era espírita kardecista. E quando eu tinha banda, a filha dela, ela curtia a banda e rodava com a gente e tal. Então a gente se conhecia de anos. Eu liguei para ela, pedi a ela para dar uma força, ver se ela conseguia um lugar que eu pudesse fazer o diagnóstico do que era, que estava alguns meses carregando o problema e não conseguia resolver, né? E aí, enfim, ela conseguiu lá em Realengo, no Hospital SASI de Realengo, e eu fui lá. Foi ela que foi me buscar em casa. Olha. Fomos até lá, me levou, né? Fora do meu contexto, fora do contexto de qualquer outro que eu conheço, Sim. Dentro do contexto de uma médica kardecista, né? Tô lá sentado, aí olhei, esperando o médico me atender, do outro lado da fila do pediatra.
uma senhora com um bebê no colo, largou a fila lá, veio até aqui. Aí falou assim, jovem, eu te chamei para ser pastor. É para você estudar, que na hora certa eu vou te levantar. Aí foi a pá, né? Aí eu falei, não, sério, já era. Aí eu falei, não, aí não vai ter como não. Aí eu falei, Deus, então se o Senhor quer, converte meu coração para isso, porque até aqui eu só queria ser músico. Né? E aí, com o passar do tempo, foi uma coisa que meu coração foi tratado também, né? Eu comecei a perceber questões minhas, né? De zelo, de cuidado pelas pessoas, né? Questões minhas que já eram traços pastorais, mas eu não acreditava, eu não percebia isso, né? Porque quando você tem alguma coisa que você se destaca, parece que a sua vida é aquilo. Né? Você só consegue olhar para aquilo. Né? E Deus tinha um outro plano. Né? Tinha um plano, não, você vai fazer isso sem problema, mas eu tenho um plano para você aqui, né? E eu quero que você pastoreie o meu rebanho. E foi assim. E aí eu comecei a estudar. Tem um cara, você ouviu falar um tal de Pedro? Na Bíblia? Que também tinha um negócio parecido, né? Pedro, quando Jesus morre, Pedro fala, vou voltar a pescar, eu sei fazer de melhor. Aí Jesus fala assim, tá, Pedro, vai lá então, pega mais um peixe aí. Sim. Pegou? Tá feliz? Então agora, apacenta as minhas ovelhas, pô. Né? É isso aí, é isso aí. Muito bonita essa passagem, né, cara? Essa linda. Cura de Deus, né? O cara primeiro, ele tem uma perspectiva assim, ele se achava, né? Depois ele tem uma experiência poderosa com a incapacidade do ser humano de amar a Deus, né? Cristo diz para ele, olha, você acha que me ama, cara? Né? Parafraseando aqui. É isso aí. Amor é uma outra coisa. É outro lance isso aí. Calma aí que eu vou te dar uma escola rápida. Filhão, tu vai me negar 3 vezes. Para ele, na cabeça dele, é impossível fazer isso. Né? Então ele tem um impacto de decepção consigo mesmo naquela experiência, né? E eu acho que é isso que a gente precisa, cara. A gente precisa deixar de acreditar na gente e acreditar no que Deus tem pra gente. Muito bom. Acreditar no que Deus está fazendo e quer fazer através de pessoas incapazes. Sim. Pessoas pequenas, frágeis, que são incapazes de amar a Deus. E ele pega esse cara já coração completamente fora daquele primeiro propósito que Deus chamou ele para fazer, né? Vou voltar a viver aqui meu sustento de novo, pensar no dinheiro, pensar na família e pronto, vou pescar, né? E Deus vai lá e diz para ele, não, cara, não é assim não, filhão, vem cá, tu me ama. É muito bonito, né? É lindo. Tu me ama é lindo. E o legal é quando Jesus fala, então, tipo assim, deixou Pedro pescar, né? Vai lá atrás um peixe, pegou uma coisa? Não peguei, então vai dali, ó. Ali você vai conseguir. Ainda ajudou Pedro. Sim. Mas quando Pedro volta, Jesus já tinha um peixe na brasa para servir Pedro. Né? Ou seja, quando ele pede uma coisa pra gente, não é porque ele pensa no que a gente tem, é sempre pra ensinar uma coisa pra gente. Sim. Né? Sim. E é bonito o que ele ensina, porque ele fala assim, Pedro, tu me filéu, né? Que é, Pedro, tu me ama como um colega. Amigo, um colega. E ele fala, não, Senhor, eu te ágape, eu te amo, né? Não entendeu ainda. Pedro, tu me filéu? Não, eu te amo. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes. Você está sabendo, você está sabendo que esse amor é cheio de limitações. Tá ruim aqui, né? Jesus. Sou meio fraco, meu amor falha na hora do vamos ver, eu tenho medo, e aí eu te neguei, e aí como é que eu faço? Agora você entendeu. O que você entendeu? Que não é na tua capacidade. É isso aí. Que não é você, que não é a tua força, que não é o quanto você me ama. Não, é o quanto eu te amo e quero te usar, mesmo você sendo esse miserável pecador que você é. É isso aí. Né? E aí isso é cura, cara. É lindo. Isso é muito graça. poderoso. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque às vezes a pessoa pensa o seguinte, eu sou bom nisso aqui. Então isso aqui é o que eu tenho que fazer. Só que vocação, né? Fui vocacionado, tenho um talento, tenho uma habilidade. Vocação antes do encontro, cara, é muito perigoso. Eu vi até nosso amigo Anderson Bonfim falando sobre isso, que eu achei maravilhoso. E deu exemplo de Moisés. Moisés foi criado ali no Egito, as melhores escolas, a melhor educação que alguém poderia ter.
E ele foi vocacionado para ser um líder, e pronto. Só que aí, ele foi seguir a vocação dele antes do encontro, antes da sarça. O que aconteceu foi que ele atrasou tudo, ele matou um egípcio, teve que fugir, né? Seguir a vocação antes do encontro. Foi a partir do encontro que a vocação dele fez sentido, e aí ele, sim, foi o líder que ele precisava ser, libertou o povo da forma que deveria libertar, guiou o povo da forma que deveria guiar, né? Porque talento, habilidade, isso é tudo muito poderoso, mas só faz sentido a partir do encontro com ele, né? Com ele que dá sentido ao talento, à vocação, ao chamado. É tão difícil a gente conseguir se olhar, né? Eu tive essa... Comigo foi difícil também, eu consegui ter esse olhar para mim, mas através da minha intimidade com o Espírito Santo eu tenho conseguido... Eu sempre oro, né? Deus, me faz olhar para mim como tu me vê. Eu quero ver quem eu sou, né? Até por isso a gente antes estava conversando no lance da fotografia, que eu sou mais fotógrafa. Mas foi por esse olhar, sabe? Eu vi que Deus estava me direcionando para uma outra coisa. Antes do encontro, eu escolhi a profissão de fotógrafa antes do meu encontro com Deus. Então hoje eu vejo ele me guiando para um outro lado. Claro que esse olhar, tudo que eu adquiri ali, Deus não joga fora nada, né? Ele aproveita tudo. Tudo vai utilizar. Né? Mas como o inimigo ele age em cima da gente, em cima da nossa identidade forte, né? Para que a gente não enxergue quem a gente é, porque é muito poderoso. Quando a gente descobre quem a gente é em Deus, né? Nada para, é muito poderoso. E aí vira tipo um fotógrafo para a glória de Deus, um músico para a glória de Deus, um advogado para a glória de Deus. Aí é o quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazer tudo para glória. Aí é muito bom, né? Porque aí fica lindão, né? Fica pra gente, né? Fica para pagar minhas contas, fica para realizar meus sonhos. Sim. Aí eu conquisto e falo assim, poxa, ainda não era isso. Né? Parece que nunca é suficiente, né, cara? Sim. Domingo eu preguei o texto de Efésios 2:1 até o 10, que fala sobre... se você se lembra desse texto, ele fala assim, porque ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Né? E depois ele começa a enumerar as coisas nas quais nós andávamos antes de ter essa vida. Né? E que não é bom nós andarmos mais nessas coisas. Sim. Mas é interessante porque o texto ele abre um leque assim. É possível que alguém que já nasceu de novo, que ele ande como quem está morto. Ele não está morto. Ele só está andando adormecido, entendeu? Mas se ele despertar, ele vai viver essa vida diferente que Deus tem para ele, né? E é isso, cara. É isso, sabe? Deixar o evangelho entrar na gente de forma visceral e transformar o nosso olhar para o mundo, sabe? Começar a enxergar as coisas de forma diferente, da forma como Deus quer que a gente enxergue, né? Ver vantagem nas desvantagens que o mundo diz e desvantagem nas vantagens que o mundo prega. Isso, pois né? É isso o tempo todo, sabe? Porque é desvantagem, cara. Sim, pois é. Você olha o que os caras estão vivendo, sabe? Se você minimamente ler uns 2 ou 3 textos, você vai ver que tá todo mundo correndo atrás do vento, cara. Sabe? Que não faz sentido, sabe? Às vezes, deixar a vida por causa de coisas que perecem, que são momentâneas, que são temporais, né? Então, a graça de Deus, cara, ela desperta. As pessoas fazem loucuras por isso, né? Uma vez, você vai saber quem é. Eu vi um cara, ele tava com uma corda no palco. Foi o Você já viu isso? Francis Chan. Ele tinha uma corda no palco gigante. Ministrando? Aí, uma corda e ele só tava com a pontinha da corda. Foi o Francis Chan. Aí ele falou, finge que essa corda ela é infinita. Realmente a corda era gigante, né? Ela ia para o fundo do palco. E aí ele assim, essa corda é a tua eternidade, é a tua vida e a tua eternidade. Aí ele pegou só a pontinha da corda, mas as pessoas fazem de tudo para chegar daqui até aqui. Essa pontinha vermelha é a sua vida na Terra. Isso, era uma pontinha vermelha. Sim. E aí elas fazem loucuras, só que elas esquecem da corda inteira, da eternidade inteira, mas elas fazem coisas para chegar daqui até aqui, só na pontinha. Eu até salvei, foi acho que um primeiro vídeo que eu salvei no meu Instagram. É muito maneiro. Tem no YouTube, Legal. É muito maneiro. Porque quer ver o cara fala assim, poxa, eu queria ter uma vida sendo guiado por Deus, queria ter uma vida diferente, queria não sei o quê.
Pô, eu sou cristão e as coisas parecem que não desenvolvem. Bom, mas o cara é cristão, mas tá desejando as mesmas coisas que as pessoas lá fora estão desejando, Sim. buscando as mesmas coisas, matando e morrendo pelas mesmas coisas. Exatamente. Pô, não faz sentido nenhum, né? Os caras há 20 anos sendo cristãos e vivendo como filhos imaturos, né? Porque as obras mortas, elas fazem parte são os rudimentos, né? Esse é o começo da vida cristã. É o básico, né? É o básico. O cara fica 20 anos perecendo, né, na vida cristã porque não consegue sair do básico, do leite. Né? Sim. E olha como a Bíblia é bonita, né, cara? Ela, se você reparar bem, a Bíblia ela é um relato dos fracassos dos homens e das vitórias de Deus. Muito bom. Né? Porque toda vitória humana na Bíblia é vitória divina. E todo fracasso, nenhum é de Deus. É verdade. Todo é de gente. Muito né? bom. Então Deus pega isso, essa história e joga assim, sabe? E fala assim, gente, olha quanto aprendizado, sabe? Perceba, né? Perceba isso, veja, enxergue de forma clara isso, sabe? O que você falou, eu sempre tenho comentado sobre isso em alguns lugares que eu tenho oportunidade de ir, né? Que se a gente fizer isso que você está falando, né? Continuar buscando as mesmas coisas, é como se a gente não tivesse se convertido, é como se a gente ainda tivesse servindo aos mesmos deuses, só mudamos o local de culto, né? A gente só foi, em vez de cultuar lá fora, a gente está cultuando aqui dentro. O quê? A riqueza, sabe? A sexualidade desenfreada, né? Todo tipo de loucura. A gente está ali com aqueles mesmos postes ídolos, isso aí, cultuando dentro de um templo cristão. É isso aí. Né? Mas é só o templo, né? E na verdade, o ídolo que nós erguemos nesse caso somos nós, né? Exatamente. Nós tornamos nossos próprios ídolos de forma que tem que ser para satisfazer a vontade desse ídolo que sou eu. Sim. Para que ele seja satisfeito, tem que ser de acordo com ele. A doutrina tem que satisfazê-lo, o que é pregado tem que satisfazê-lo, a música tem que satisfazê-lo, as consequências das pregações tem que satisfazê-lo, tem que pagar as contas. É desse ídolo aqui, pô, né? Ele tem que viver feliz, pô. Eu adoro um livro do John Piper, Teologia da Alegria. Já viu isso? Não, nunca li. Cara, é maravilhoso esse livro. Porque ele fala o seguinte... John Piper é brutal, né? Brutal. Faca na caveira. É demais, demais. Cara, ele fala assim, o problema não é que você busca a sua alegria. O problema é que você se contenta com pouco. É isso. Né? É isso aí. O problema é que você acha que sua alegria está nessas coisas. É isso aí. E Deus está te oferecendo a alegria, perfeito, cara. É isso aí. A alegria, sabe? Do eterno. Que não quer dizer que o cristão não vai ser feliz. Muito pelo contrário, pelo cara. Contrário, cara. É porque ele está buscando alegria no lugar errado, da forma errada, né? É literalmente o reino pela lentilha, né? É isso. Você olha e fala, cara, tô trocando isso. Deus está olhando para você e falando assim, cara, olha o que eu tô te dando. Né? Não, esses dias acho que ontem eu estava fazendo meu devocional e, às vezes a gente está assim, é uma presença tão grande de Deus, né? Você está ali naquele orando e se sente, e aí me veio justamente esse pensamento na minha cabeça, como é que as pessoas se contentam tão pouco com Deus, né? É tão maravilhoso, é tão profundo esses momentos, a vida, todo o resto. Não estou falando que é só o momento ali que eu estou no devocional com ele, mas é o conjunto, né? As pessoas, elas se contentam com muito pouco de Deus. Sim. Eu estou sempre querendo mais. Sim, porque a natureza de Deus é a eternidade, é a infinitude, sabe? A gente não pode, tendo sido criados por Ele, e a gente foi criado à sua imagem, à sua semelhança, a gente não pode se contentar com o finito, pois é. Né? Com o que perece, com o que acaba, né? E se enganar com isso. Isso. Né? A gente precisa olhar para Deus e falar, cara, minha alma é eterna, sabe? Fui criado para um contexto de continuidade, de eternidade, né? Ele vos deu vida. Olha que afirmação, cara. Olha que afirmação. Ele vos deu vida. Cara, isso é demais. Se a gente vivesse à luz desse Ele nos deu vida, cara, a gente vivia muito diferente. Muito diferente, muito diferente. Vivíamos despertos, acordados, lúcidos. Sabe? O cristão, ele carrega essa característica. Ele vive num mundo de cegos enxergando, lúcido, sabe? Com clareza de propósito, sabe? De direção, com clareza de tudo. Né? E a gente não pode deixar com que esses gatilhos desse tempo, né,
nos façam adormecer, porque é isso que acontece, a gente vai adormecendo, né? Cara, muito louco, porque a alma, ela sempre quer mais, né? A gente compra alguma coisa, daqui a pouco enjoa, compra um carro, é o carro dos meus sonhos, daqui a pouco já acostumou com o carro, daqui a pouco são muito... é muito, né, rápido, e a gente sempre vai querendo mais, e mais, e mais, e mais, não tem limite. Sim. Não satisfaz nunca, porque a gente tem esse buraco na nossa alma, e a gente precisa de Deus, né? Só Deus para preencher o propósito, a vida dele. Sim. Contentamento, né? Contentamento. Ô, palavra difícil de encarnar. Ô, palavra difícil, meu irmão, de encarnar. Contentamento, né? Porque tem que ter muita sabedoria para ter contentamento. Porque o Espírito Santo nos ensina a crescer, ele nos ensina a multiplicar dons, multiplicar talentos, né? É uma prerrogativa, né? Um mandamento divino, né? No Novo Testamento, né? Te dei um talento e cadê? O que você fez com isso? Né? Tá ali. A gente precisa multiplicar, né? E ao mesmo tempo ele segura. Multiplicar não é para você, né? Multiplicar para mim. Isso aí. Não é para você. Então o que está tirando seu contentamento não é multiplicar para mim. Está tirando seu contentamento, multiplicar para você. Aí onde fica a complicação da coisa, né? Uma vez eu estava preparando um sermão sobre ansiedade, né? E aí lendo o texto, né? Não estejas ansiosos quanto ao dia de amanhã e tal. E aí eu fui tomar banho, cara, para ir para a igreja à noite, né? E aí falei, Deus, não vou conseguir não pregar isso não. Como é que eu vou pregar isso, cara? Poxa, o texto está mandando a gente não ser ansioso. Mas como é que a gente vai fazer um negócio desse? Eu não vou conseguir falar isso pro teu povo, não. Então, o texto está mandando eu fazer, eu não faço. Vou mandar o povo fazer uma coisa que eu acho que o povo não vai conseguir fazer. Como é que eu consigo não ser ansioso? Cara, o Espírito Santo, na hora, veio com aquela impressão, sabe? Desce os versículos, meu filho. Eu desci os versículos e estava lá, na minha cara sempre, né? Buscai primeiro o reino de Deus. É isso aí. Porque todas as outras coisas você serão acrescentadas. Ou seja, o Espírito Santo saltou aquele texto e me falou, você está ansioso porque você está construindo o seu reino. Não é o meu reino que você está fazendo. Cara, lucidez, clareza. É isso aí. Né? Deus falando comigo. Se você abandonar esse projeto pessoal e colocar o teu coração no meu projeto, acabou a ansiedade. Você está ansioso que está querendo coisa para você. Muito bom. Isso. Né? É isso. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria, só que não é o nosso parâmetro de paz, não é o nosso parâmetro de alegria, não é o nosso parâmetro de justiça. E isso é muito importante. Porque o nosso parâmetro de justiça é agiu contra mim, vai ver só, eu vou orar, Deus não vai deixar um filho envergonhado, né? É o meu parâmetro de fogo nele, Jeová. Deus, tá envergonhando o seu nome, porque tá falando contra um filho de você, né? A gente coloca na conta de Deus uma frustração que é nossa, por pura vaidade. O parâmetro de justiça de Deus é outro. É de que nós pecamos contra Ele. Sim. Romanos 8, né? Deus prova o seu muito amor, tendo Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Nós ofendemos Deus, Ele não se ofendeu, muito pelo contrário, pagou um preço que era nosso, resolveu um problema que era nosso, para que pudéssemos estar juntos novamente. Sim. Né? Não se ofendeu, cara. Essa foi a experiência de Lutero, né, cara? Lutero achava aquele outro padrão de justiça, né? E aí, de repente, naquela tempestade, ele foi lá, o justo virá pela fé. Lembra desse poderoso, né, cara? Ele entendeu que essa justiça era a imputada de Deus para nós, né? Era algo que Deus estava nos dando, sabe? Nos tornando justos. Nós somos justos porque fomos justificados. Não porque a gente é bambambam. Isso, né? A gente foi justificado pela graça. Graça, cara, pô. Né? E só quem foi atingido por essa graça sabe que não tem nada a ver com o que a gente conseguiu, com o que a gente conquistou. Não se conquista o céu foi dado. Cristo conquistou por nós. É isso aí. Né? E a gente precisa se agarrar nesse Cristo e viver para a glória dele. Pois é, porque se eu tentar pagar para merecer, eu vou ficar de fora, porque se eu tivesse que pagar, né?
Eu ia ficar de fora, porque eu não tenho o suficiente para pagar isso. Quanto vale isso? E o preço? Pois é. Se foi a vida do Filho de Deus, imagina quanto você teria que pagar. É melhor receber de graça, pô. É o único jeito de viver isso aí. Eu já até falei isso uma vez no podcast, não lembro com quem tava conversando, que uma vez eu tava na mesa de casa conversando com um cara incrível, chamado Paulo Moral. Legal. E aí, a gente tava conversando sobre graça. Uhum. E aí, cara, quem tava nessa mesa? Não lembro. Enfim, acho que Géser Pires, Sérgio Cavalieri. Tinha uma galera assim. E a gente tava nessa mesa conversando sobre graça. Aí Vai ter que trazer todo mundo aqui, hein? Verdade. O Sérgio é mais difícil, porque ele tá nos Estados Unidos. Mas aí o resto tá por aqui. E aí ele falou o seguinte, falou, Theo, graça é o seguinte, imagina que você tá andando pela rua, cuidando da sua vida, tá só andando. De repente vem uma neblina do nada e envolve você. Sim. E você não fez nada. Essa neblina envolveu você e você não teve nada a ver com isso. Exatamente. Só que agora as pessoas olham e nem veem mais você, só veem a neblina. Amém. Falou, isso é a graça. A gente tá vivendo a nossa vida, cara. E a graça veio, envolveu a gente não teve nada a ver com isso, agora as pessoas olham para nós e só veem a graça, cara. Isso aí. Alguém já disse o seguinte, estava passando, acho que foi o Augusto Nicodemos, que a graça é tipo assim, o cara tá passando na porta da igreja e tem lá aquela placa assim, vinde a mim todos que estás cansados. Aí passa um e fala, não é para mim não. Aí passa o outro e fala, isso daí é coisa de crente. Aí passa o outro e fala, rapaz, é para mim, vou entrar. Ele pensa que ele determinou isso tudo, que ele é melhor do que os outros dois, porque ele conseguiu ver aquilo e entender que, né? Sim. Aí ele passa pela porta, quando ele olha para trás está escrito assim, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Muito bom. Ou seja, até o nosso querer, cara, é ele que dá, entendeu? Isso aí. A gente não conseguiria nem acreditar que essa graça é suficiente se não fosse ele. Romanos 3 fala isso, né? Exato. No que depender da gente, nosso pé vai correr para maldade, nossa boca só vai proferir mentira. Então a gente nem desejaria o bem se esse bem não fosse gerado dentro de nós por ele, né? A gente não desejaria Deus se ele mesmo não gerasse em nós o desejo por ele, né? Sim. A graça sou eu estar aqui escutando essas coisas de vocês dois, feliz da vida. Podem continuar, vamos ficar até aqui quietinha. Vou contar graça. Uma vez... Talvez eu já tenha contado até essa história aqui também, eu não lembro. Eu fico repetindo histórias, né? É bom que a pessoa veja que não é mentira, né? Se conseguir contar a segunda vez do mesmo jeito, é verdade. Você fala isso pra ele sempre repete igualzinho, assim, poxa amor, tô vendo que realmente não é mentira. Eu tô ficando velho, eu não lembro mais essa história que eu já contei. Às vezes eu conto a mesma história várias vezes, entendeu? Velho é assim, né? Vai sentar com o avô tá contando aquela mesma história e fala, que legal. A gente brinca que é o raio, né? O raio caiu duas vezes. Quando ele repete, assim, esse raio já caiu aqui uma vez, que ele tá repetindo. Mais uma vez, fui visitar meus pais, cara. E aí, os porteiros lá do prédio lá dos meus pais, eu adoro os caras, troca ideia e tal. Aí uma vez eu tava entrando assim, um deles estava lá. E aí, Theo, maneiro esses óculos aí. Eu tava com óculos escuros assim. Aí ele, maneiro esse óculos aí. Eu falei, gostou? Ele falou, gostei. Eu falei, pode ser seu. Aí ele, pode ser meu? Eu falei, pô. Quanto você quer pagar? Falei isso pra ele. Aí ele olhou assim, R$5. Eu falei, não, cara, R$5 você tá me ofendendo. Esse óculos aí custa mais do que 10 vezes isso aí, cara. Não é mais do que 100 vezes isso aí. Não é isso aí, pô. Aí ele, mas aí eu falei, fala o seguinte então. Aí peguei o óculos, botei no balcão, é seu. Aí ele, ué? Eu falei, cara, se você tentar pagar, não vai conseguir comprar. Só tem um jeito de você ter. Só se eu te der. Toma, de graça. Aí ele olhou assim, eu falei, é igual ao evangelho. Aí aproveitei e já... O Theo deixou, ele já entramos num assunto importante. Evangelizando. Eu falei, é igual ao evangelho, cara. Sim. É graça. Se tentar pagar o preço, deixa de desfrutar. Sim. E por isso que é dos humildes. O orgulhoso, cara, acaba... Deus resiste, não é que Deus negue. É que existe eu acho isso muito bom. É que a graça é condicional, né? É condicional. É de graça, mas é condicional. É pros humildes, pô. Eu tenho que admitir que eu não tenho o suficiente para pagar. Sim. Aí eu desfruto, cara. Sim. É interessante isso, cara. Porque as pessoas elas têm um medo de falar sobre essa graça, sobre o escândalo que essa graça é. Né? Mas só que elas têm esse medo porque elas não conseguem compreender que a graça banca, cara, a santificação.
ela banca. Quem foi alcançado pela graça não vive mais do mesmo jeito. É isso aí. Isso aí. Não vive, não tem como viver. Perfeito, Del. Muito Entende? bom. Não tem como viver. Cara, é impossível viver como vivia antes. Por exemplo, a Santo Agostinho, que é um cara conhecidão, né, que base da fé cristã, do pensamento cristão ali, que depois permeou toda a reforma protestante, vem ali dos pensamentos, confissões de Santo Agostinho, toda aquela base de pensamento ali. Cara, a crise do cara é que o cara era mulherengo. Pois é. Ele não conseguia largar aquilo, né? Aquele comportamento. O cara não conseguia deixar de ter um monte de mulher. O cara era bonitão, o cara era famosão, e ele vivia daquele jeito. Cara, e de repente ele entende a graça entra no coração dele, e ele fala assim, cara, a tua beleza se tornou mais bela do que todas as outras. Caramba. Sabe? Meu coração foi arrebatado por essa beleza. E o cara muda de vida. Ele muda? Não, Deus mudou a vida dele. Isso aí. Ele morreu. Pela graça, ele morreu. É isso aí. Juntamente com Cristo ele morreu. E foi ressuscitado também, né? Juntamente com Cristo. Então, eu não tenho medo de falar da graça, né? Eu tenho medo de acreditar que eu posso mudar pelo meu esforço meramente unilateral da minha parte. Isso eu tenho medo de dizer para as pessoas. Porque eu sei que elas vão fracassar. Isso aí. Entendeu? Elas vão progredir até um certo ponto, pela força da autodisciplina, pela força do meio que está impondo situações nas quais seria vexatório se você vivesse diferente daquele meio, né? o meio cristão e tal. Só que ela está sufocando a realidade acerca dela, porque ela é a pecadora, está lá dentro, né? E lá pelas tantas explode, o caldo derrama. É isso aí. E aí decepção, tristeza, Isso se chateia com Deus, chateia com o pastor, chateia com a igreja, com todo mundo, aí sai falando besteira, escreve artigo na internet, não sei o que lá. Cara, um equívoco. Um equívoco. Se tivesse dito para ele, cara, você é muito pecador, cara. Você não é assim, da noite pro dia que você vai ter um comportamento cristão. Pô, que maravilha, nasceu de novo, tem um comportamento cristão da noite pro dia. Não, cara. Você vai ter muita tristeza acerca de você mesmo, vai se decepcionar muito com você mesmo, vai ter uma caminhada assim, sabe, violenta, e aí você vai ver. Mas acho que tem coisas que o Espírito Santo... Logo que eu me converti, no dia seguinte, eu já tive uma coisa assim que foi surpreendente. Sim. Eu falava muito palavrão. E eu me converti numa noite. No dia seguinte, na metade da manhã, eu no trabalho, eu fiquei em choque, porque eu não estava mais falando palavrão. Mas não foi uma coisa do meu esforço. Sim. Eu acho que dá uma descida assim, vou cavalar na conversão. Isso. Mas tem as coisas que tem são as mais... Isso que eu ia falar. E tem outras que você vai precisar de um tempo transformando a tua mente através de intimidade com o Espírito Santo, leitura da palavra. De fé em fé, de graça em graça. Isso. É a transformação da mente de fato. É uma sinergia. Isso. Você já quer isso, porque Deus já te transformou, então você está lutando por isso também. Isso aí. Né? Já quer ser santo, Deus já te transformou. Mas, ao mesmo tempo, se ele não te der graça, você não consegue. Aí você vai para a oração e fala, Deus, me ajuda. Né? Deixa isso me dominar. Esse ponto aqui está difícil. Exatamente. Aí você vai progredindo de fé em fé. A diferença é que agora tem o Espírito Santo gritando aqui dentro, falando, cara, isso aí não é você, pô. Isso aí não tem a ver mais com você, pô. Isso aí. Né? Porque antigamente o cara rolava na lama feliz, pô. Agora, se o cara tropeça e cai na lama e fala, ih, caramba... Já quer se limpar. Já quer. Né? Na teologia, a gente fala o seguinte, que a salvação é totalmente uma ação totalmente do Espírito Santo. Sozinho, ele vai, a neblina, né? E pum. O cara estava morto. O cara não tinha condição de responder nada, de falar nada, de dizer nada. Ele não via. Já foram num sepultamento? É isso né? aí. Se você não foi, vá. Porque na casa do luto há mais sabedoria do que na casa da festa. É verdade. Onde é festa, né? Você chega lá, o filho toca o pai. O filho quer que o pai responda. O filho quer que o pai olhe. O filho quer que o pai escute ele. Mas ele não vai escutar. Está morto, cara. Entende? É assim que nós estávamos. Então, o que Deus fez? A mão dele, diferente da mão do filho, ela vai lá dentro do coração e faz assim. Volta a bater, filhão. Vem cá. Espiritualmente falando, né? Pum, ressuscitou você. Uma ação totalmente divina. Não tem nenhuma ingerência minha, nenhuma escolha minha, nada. No momento que ele me ressuscita, eu posso escolher por ele. Muito bom. Escolho ele, caminho com ele. E aí, agora eu quero o que ele quer para mim.
Então eu junto com ele vou me santificando. De mente. Isso aí. E ele vai me santificando, eu vou querendo santidade. Ele vai me santificando, eu vou querendo santidade. E aí a gente vai mudando, de glória em glória. De dentro para fora. Isso aí. Pela isso. Graça. Porque o perigo da mudança só na força do braço é porque tem gente que acha que o Espírito Santo vai mudar. A hora que ele quiser que eu pare com isso, ele vai me falar. Tem isso. Acha que vai vir um espírito do céu e falar, mude. Tipo assim, né? Uma varinha de condão. Agora chegou a hora. E o cara não muda nunca. E essa é a verdade. Não muda nunca. Não, tem gente que gosta. Mas isso aqui tá tão confortável. Isso aqui tá tão bom. Não tira agora não de mim. Abraça, meu pecadinho. E tem outro caso que é do cara que quer na força do braço. Que é cansativo pra caramba. E aí, de repente, por um tempo, que você falou, por um tempo o cara consegue fazer certinho, mas aí expõe o coração orgulhoso, vaidoso, porque, consegui, pô. É lógico que ele vai responder minha oração, é lógico que ele vai abrir as portas aqui, como é que eu tô fazendo certinho. É lógico que, sou um cara glorioso, cheio de unção. Só que aí chega uma hora que o cara vai falhar, porque tá sendo só comportamental. Aí o cara erra. E é aquela hora que eu falo, puxa vida, olha eu de novo nisso aqui, sou um miserável mesmo, sou um lazarento mesmo, aí já não posso nem orar, não consigo nem ler a Bíblia, aí como é que eu vou pra igreja pra quê? De novo, né? E olha o que o texto diz, o rigor ascético não tem poder contra a sensualidade. Sensualidade ali não de sexualidade, mas de sentidos. Sim. O que aguça as nossas práticas dos nossos sentidos, né? Aquilo que a gente quer, os prazeres, né? O rigor ascético não vence isso. Não vence, Não tem poder de vencer isso. Tem que ser sobrenatural. Porque ainda está desejando, né? Ainda está querendo. Pô. Isso aí, exatamente. Tem que ser uma ação divina junto com o querer do cara. Que quem é nascido da carne é carne, só quem é nascido do Espírito é Espírito. Pô. Tem que nascer de novo, não tem outro jeito. De novo. Não tem fugida, não tem escapatória. E fica leve, né? A verdade é essa. Porque a gente para de lutar, sozinho, querendo resolver. Morri. Agora é a vida de Jesus. Isso aí. Que alívio. Aí agora é ele vivendo, né? É ele fazendo. Aí a gente começa a desejar. Pode ser que em alguns momentos tropece, mas é mais leve. Aí tem um advogado defendendo. Tá tranquilo. Foi só um tropeço, hein? Levanta. Tá? Vambora, vamos em frente, É isso aí. Carregando. É muito mais fácil, né, cara? Tu tá lá tentando. Aí tu cai. Aí tu ouve aquela voz assim, filho. Só dele te chamar de filho, tu caído lá. Meu Deus. Acabou, cara. Acabou. Mas não mudou nada, calma aí, eu sou filho ainda, beleza. Isso aí. Graças a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Continua. Porque Deus não é daquele que se o neném faz cocô, joga o filho fora junto, né? Isso aí. Tira a fralda, limpa o filho. Pega tudo. Limpa o filho e vambora, continua sendo filho, né? Isso aí. Alguém já falou, não sei quem foi, algum pregador famoso desses aí de internet, falou uma vez da figura do crescimento cristão como um filho tentando imitar o pai na lavoura. Né? O pai ele está passando, jogando as sementes para um lado, para o outro, e o filhinho pequeno, um garotinho, ele vai atrás do pai, ele tenta pisar nos mesmos passos que o pai tenta pisar. Né? Da perspectiva do filho, ele nunca consegue, porque ele pisa errado, deixa cair a semente, e ele entorna o negócio, ele faz tudo errado. E para ele está longe de conseguir ser igual ao pai dele. Mas quem está lá fora da cerca olhando, passa e fala assim, ia lá, olha aquele garotinho igualzinho o pai dele. Maneiro. Entendeu? Olha a figura, né? Muito bom. Então é isso, a gente não precisa de perfeição absoluta, sabe, na nossa caminhada. A gente precisa estar seguindo ele, os passos dele. Né? A gente precisa estar imitando ele, buscando o que ele quer para nós. Né? E quem está de fora vai olhar e vai ver o menino imitando o pai. Que maravilhoso. Muito bom. Lindo. Maravilhoso. Glória a Deus. Isso é o reino. Sim. Esse é o reino. É a vontade dele sendo feita na terra, assim como é no céu. E é esse reino que traz, voltando lá atrás, né? A paz, que é o padrão dele de paz. Sim. Né? Porque tá tudo um caos. Estou guardado nele. Que paz. Sim. Né? Errei, pai, justiça dele. Isso porque aí. tropecei, a justiça dele é mais um padrão de justiça de olho por olho, dente por dente. Exato. Né? Mudou, é uma alegria que vem dele. Sim. E aí a ansiedade vai embora, aí o medo vai embora, porque é o amor que vem dele, que lança o medo fora. Exatamente. Aí muda tudo, né, cara? A perspectiva, ela se torna para além das capacidades humanas. Né? E isso é muito legal. Né? Porque, por exemplo, o Usain Bolt.
chega num certo nível de segundo que não dá para ir mais. Entendeu? É verdade. E é o melhor do mundo. Uhum. Beleza, mas e aí? Né? E o vento do Espírito sopra, né? Aonde quer, rápido, é eficaz, é poderoso. Então, o ser humano, ele é cercado pela realidade das suas limitações. Nós somos limitados. Meu filho, essa semana, meu filho tem 5 anos, ele falou assim, pai, se eu pegar isso aqui, dou um negócio assim, simulando uma asa, eu consigo voar? Como é que explica isso pro filho? Olha, filho, o ser humano, geralmente, para voar, tem que ter um avião, tem que ter né, uma coisa um pouco mais elaborada. Né? Mas aí é uma questão de aerodinâmica, depois o papai te ensina isso aí, né, e tal. Mas dentro do que Deus te criou para ser, você tem tudo o que você precisa. Né? E é isso, a gente precisa entender que não conseguimos voar por nós mesmos. Né? Não conseguimos ir além dos nossos limites por nós mesmos. Sabe? A gente até consegue inventar um avião, né? Sim. Um foguete. Vamos lá na atmosfera, lá em cima, vamos lá na Lua, né? Mas e depois? E além disso? E além disso? Né? É impressionante, cara. Uma vez eu estava conversando com um matemático, ele falou, Del, olha a assinatura de Deus na vida, cara. Você pega de um ponto para outro, quantos pontos tem? De um ponto para outro? Muitos, não faço ideia. Infinito. Isso aí. De um ponto para outro, só o que importa é a minha capacidade de dividir. Se eu tiver a capacidade de dividir cada vez em um espaço menor, vai ter cada vez mais pontos. Cada vez mais pontos, e isso é infinito. Né? No universo, tem como medir a expansão disso? É infinito. Né? Então, em cada célula nossa, né, se você entrar a fundo na questão das células, elas vão para dentro ser infinitas e para fora. Então, cara, você entende como Deus marcou tudo que ele fez com a infinitude dele? Né? E a gente olhar para isso e falar, cara, olha só, a marca do infinito no finito. Para o finito lembrar que foi das coisas que não existiam, né? Das coisas que não se veem, que as coisas que existem foram criadas, né, cara? Caraca, muito bom. A gente pode olhar para isso, né? O céu declara a glória de Deus, né, cara? Um dia discursa para outro dia, né? E a gente pode ver na criação essa assinatura divina, cara. Isso é muito bonito e, ao mesmo tempo, muito didático pra gente. Sim, né? isso. Não, é tão didático que eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, tá? Logo que eu me converti, nos primeiros meses foi muito louco, porque eu fiquei muito ávida para ler muita coisa. E eu estava indo justamente na célula. Eu estava pesquisando sobre lance ortomolecular, nos átomos, na nossa molécula, a molécula da água. Eu estava pirada nisso. E aí eu comecei a estudar na internet, artigos, enfim. E eu fiquei pensando nisso, que Deus ele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele está na gente em cada micropartícula nossa. Sim. Muito louco, aconteceu isso. Aí num sábado, eu naquela época eu nunca fui meu marido que está me ajudando a acordar mais cedo. Mas era uma época que eu não conseguia ainda. E era um sábado, eu não estava trabalhando. E do nada eu acordei. Do nada, assim, sei lá, era umas 7h30 num sábado. Era uma coisa assim, raríssima para eu conseguir fazer sozinho. Quer dizer, jamais, só Deus mesmo. E eu perdi o sono ali. E eu levantei e liguei a televisão, porque eu não tinha o que fazer. Eu liguei a televisão, a casa estava toda em silêncio. O que eu ligo? No Discovery estava passando um programa e estava falando do tamanho do universo. Foi muito louco, porque eu estava indo para o lado contrário, né? Da coisa minúscula do átomo. Micro, né? Micro. Isso aí. E aí, quando eu ligo, era Deus me mostrando o tamanho dele, o tamanho do universo, porque a Terra e não sei o quê, do Sol e as galáxias, e aumentando cada vez mais. E eu, gente, Deus é maravilhoso. Eu tô aqui assistindo isso. Ele estava... Não sei, uma revelação dele se mostrando para mim, né? Olha, minha filha, eu aqui, né, em todos os lados, eu tô na plenitude, né, no universo, mas também tô dentro de você, em cada micropartícula do teu corpo. Eu achei aquilo sensacional. E ele foi didático comigo, de fato. Amém. Que maneiro. Legal, né? E se você pensar bem assim, nas descobertas científicas, por exemplo, você vai ver que a cada, sei lá, década ou 3, 4 décadas aí, você vai ver os caras dizendo assim, cara, achamos a menor partícula. Mas isso. tem uma menor dentro, depois tem outra menor dentro, tem outra menor. Pois é. E ao mesmo tempo, pra fora é a mesma coisa. Mesma coisa. Descobrimos uma outra galáxia, uma outra, sei o quê, e pra fora é a mesma coisa, cara.
Exatamente. E pensar que Deus é maior que tudo isso e ao mesmo tempo tá dentro de tudo isso. Foi essa minha pira. Eu fiquei louca, assim. Eu brinco dizendo que Deus arrumou um jeito para não ter mais que se despedir. Jesus veio aqui, para não ter que se despedir, ele arrumou um jeito de caber dentro da gente e aí já era. O Deus que é maior que tudo arrumou um jeito de caber dentro do homem. Ai, que lindo. E já era, agora somos um, pô. É isso aí. E Del, falar uma coisa. Eu queria que você viajasse numa coisa comigo. Eu queria que você imaginasse. Imagina o seguinte, imagina que esse microfone aí tenha um poder. E aí o que você disser nesse microfone aí, todo mundo vai ouvir. Todo mundo em todos os lugares, pessoas do passado já passaram por essa terra, pessoas que estão vivendo hoje, pessoas que ainda vão vir, ou seja, todas as pessoas passado, presente, futuro, todos os lugares, todo mundo vai ouvir o que você vai dizer agora. Só que nem tudo é tão bom assim, só pode dizer uma única coisa. O que você tem pra dizer, cara? Difícil, hein? Moleza, pô. Isso nunca de bico, né? Tanta coisa pra dizer, né? Só vale uma. Mas, cara, eu acho que a única coisa que tem o poder, né, de fazer com que a humanidade volte pro propósito pelo qual ela foi criada é a humanidade enxergar a preciosa, a grandiosa, a misericordiosa obra de Deus em Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus, né? Eu poderia ter algo mais poético para dizer, ou que talvez gerasse mais like, mais view, mais, né, qualquer outra coisa. Mas eu estava passando por uma viela no Rio das Pedras, de noite decepcionado com um relacionamento, triste, chorando, indo para casa, e uma senhora com um papel pequeno na mão, às 10h30, 10h40 da noite, por aí, era muito tarde já, ali, serenando, ela sozinha naquele escuro, parada na ponte, esperando as pessoas passar para o outro lado, ela me disse: Jesus te ama. Uhum. Jesus te ama. Eu nasci de novo, cara. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para a humanidade, eu diria: Jesus te ama. Acredite nisso. Se você acreditar nisso, você vai nascer de novo. Amém. E nascendo de novo, você vai ver que a vida é muito mais do que o que você tem girado em torno até hoje na sua vida. Sim. Né? E você pode viver uma vida bonitona. E esse amor de Deus por nós, é isso aí que muda. Nem é o meu amor por ele, né? Isso. É porque Exatamente. Deus me ama, cara. É isso aí. É Deus, cara. Deus olha para a cruz, olha para Cristo. Deus é a razão, é o motivo, é a força, é tudo. Tá tudo nele, sabe? Dele, por ele e para ele. Né? Então, para que eu vivo? Para Deus, sabe? Como eu vivo? Em Deus, sabe? O meu porquê é Cristo, é o Evangelho. Nele vivemos, nos movemos, existimos. Exatamente. Então, se eu pudesse falar, eu diria para as pessoas o que foi dito para mim no dia que eu nasci de novo: Jesus te ama. Uau. Muito bom, cara. Muito obrigado. bom. Obrigado, Del. Obrigado por esse tempo. Obrigado por ter Prazer, vindo. meu amigão. De Jacarepaguá. Nossa, ele fez uma viagem. De Jacarepaguá até o final do mundo em Niterói. Ou o início é aqui, o final é lá. Já dizia a canção Jacarepaguá longe pra caramba. Né? É verdade. Poxa, obrigado de verdade. Obrigada. Gostou? Foi um prazer. Muito, amei. Muito bom, né? Verdade, viu? Eu fui agraciada. Obrigado, Jesus. Pela conversa. Obrigado você também que acompanhou a gente até aqui. Tenho certeza que foi bom pra você. E você sabe como é que é. Se é bênção pra você, tem que ser bênção através de você. Então você manda isso aqui pra uma galera, compartilha com um monte de gente. Se você ainda não se inscreveu, de verdade, não tô entendendo por que você ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve, ativa a notificação pra você sempre ser avisado de vídeos novos. É de graça, não custa nada. É assim, 2 segundos. Clicou, tá pronto, tá? E comenta aí quem mais você quer ver sentado nessa mesa, conversando com a gente. Beleza? Até a próxima. Deus é bom. Tchau, tchau. Valeu.